bom dia, meninas e meninos. Espero que os meninos estejam de saúde e na graça do Senhor. Então, meninos, o que é que os meninos têm feito durante a semana? Sei que alguns têm portado-se bem e outros não. Por quê? Porque alguns meninos retomaram as aulas, mas tem aquela particularidade, vamos cumprir com o nosso distanciamento físico. Apesar que alguns meninos ainda são teimosos, gostam de dar aquele abraço aconchegante. Vamos esquecer por algum tempo. E quando nós voltarmos, vamos dar um abraço bem forte ao nosso colega, aos nossos amigos. Certo, meninos? Certo. E outra coisa, que os meninos não podem esquecer. Todas as vezes que tocamos em algum objeto ou fizemos alguma coisa, a lavagem das nossas mãos com água e sabão e depois temos que desinfetar a nossa mão com álcool e gel. Acredito que muitos meninos têm feito isso. E se porventura os meninos tiverem que sair com a mamãe ao supermercado, não esquecerem de levar a vossa máscara facial. Eu ainda vejo alguns meninos, mesmo quando saem ou estão numa loja com alguém, um avô, um tio, alguém próximo, ainda têm o hábito de não irem às cantinas com as máscaras. A pandemia ainda não terminou. Então vamos nos prevenir para que Deus também possamos fazer o quê? Nos ajudar ou nos proteger dessas coisas todas que têm acontecido. Certo, meninos? Certo. Então, meninos, agora chegou o nosso momento. A tia já deu os conselhos aos meninos. Temos que fazer algo importante. Nós estamos aqui hoje, não estamos? Sim. Graças a quem? A Deus. Então, vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, certo? Certo. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por ter permitido nós estarmos de pé hoje e amanhã, e o Senhor vai continuar a nos proteger e a proteger todas as crianças que nessa altura vão para a escola, que vão bem e voltam bem para as suas casas, Pai. Que o Senhor dê-lhes proteção de tudo aquilo que o Senhor pode na vida de cada criança, seja do nosso ministério, de outros ministérios, Pai. E o Senhor possa proteger aquelas crianças que estejam acamadas, que nesta altura o Senhor possa dar cura a todas as crianças que estejam incomodadas, Pai. Abençoa o pão e a água de cada criança e abençoa cada canto da sua casa, nas suas escolas, seus professores, seus familiares e toda aquela gente que está ao nosso redor sempre conosco nos momentos bons e maus. Acredito que Deus esteja sempre nesta brecha conosco e estará sempre conosco a nos proteger, está sempre conosco para tudo que vier e vier. Deus Pai, obrigado, Senhor. O Senhor está sempre conosco e vai nos proteger. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meninos, terminamos a nossa oração e agora temos uma coisa importante. Nosso passo seguinte, hoje temos a nossa história e tem como tema Jesus abençoa as crianças. Acredito que muitos meninos vão perguntar por que Jesus abençoa. A tia vai explicar. Então, voltamos já. A tia vai explicar a história de Jesus. Olá, meninos, estamos de volta e agora vamos começar a nossa história. A nossa história tem como tema Jesus abençoa as crianças. Quando nós estamos a falar de criança, temos uma particularidade, né? O que é que tu entendes? O que é uma criança para si? Uma criança, para mim, é a alegria de quem? Do Senhor. Então, meninos, Jesus foi pequenino, mas depois, a sua infância, ele cresceu. E quando cresceu, teve o seu evangelho. Então, Jesus tinha que andar em algumas aldeias para que, depois de crescido, abençoar algumas crianças. E o que aconteceu ao decorrer desses anos? Algumas mães perceberam-se que Jesus estava a andar em algumas aldeias e decidiram levar os seus filhos para que Jesus fizesse o quê? Abençoasse e orasse pelos seus filhos.
Mas o que é que aconteceu no meio disso tudo? Jesus tinha os seus discípulos, Jesus não andava sozinho. Aconteceu que alguns discípulos de Jesus não gostavam e impediam com que as mães levassem seus filhos para que Jesus abençoasse. E o que é que aconteceu? Jesus já percebeu-se que os seus discípulos impediam os papais que levassem para que ele orasse pelas crianças. E o que é que aconteceu? Porém, então Jesus dizia: deixa que as crianças entram e eu vou abençoar essas crianças. E o que é que aconteceu? Os seus discípulos respondiam para Jesus: não, eles vão perturbá-lo. Mas Jesus repreendia o que seus discípulos faziam. Jesus repreendeu os seus discípulos e disse aos seus discípulos outra vez: deixem que as crianças venham a mim. Não impeçam somente quem é como estas crianças entrará ao reino de Deus. Foi que Jesus disse às crianças. Ele repreendeu os seus discípulos porque Deus tinha que abençoar as crianças. Vamos resumindo mais ou menos do que a tia acabou de ler com relação à nossa história. O que é que a nossa história nos ensina? As crianças são as nossas apostas. As crianças são nossos equilíbrios. As crianças são a nossa alegria. As crianças são a nossa dedicação. As crianças são os nossos trabalhos, que cada um pequenino se encha de mais e replento e é puro de quê? De amor. Quando nós estamos a falar de crianças, estamos a falar disso tudo que a tia está a tentar explicar aos meninos. E que Deus continue cuidando de cada uma criança que existe cá no mundo. E que possamos ser como as crianças. Nós adultos também possamos ser como as crianças são. E o que mais nos ensina a nossa história? Pois dela, Deus se agrada delas. E elas serão ou entrarão ao reino dos céus. Então, meninos, entenderam o que é que a tia explicou? Sim. As crianças são os nossos trabalhos, são as nossas dedicações, são as nossas alegrias, são as nossas apostas. Por isso é que muitas das vezes os nossos pais têm aquela particularidade de quê? De estar sempre, dando sempre aquele ralhete para a nossa melhoria, para os nossos avanços, porque todo pai, quando cria da educação a uma criança, recebe algo de bom. O que é que o pai recebe? Recebe bênção. E quais são essas bênçãos? São as bênçãos que ele vem adquirida do quê? Do nossos estudos, do nossos comportamentos, da nossa humildade. Então, quando Deus passou pelaquela aldeia e abençoou aquelas crianças, muitas dessas crianças escolheram muitas coisas boas e transmitiram a quem? Aos seus pais, daquilo que aprenderam com quem? Com Jesus. Então, terminamos aqui a nossa história. A tia já resumiu, mais ou menos, do que se retratou a nossa história, de como Jesus abençoou essas crianças. Então, nós ficamos por aqui, meninos, e vamos passar pela nossa fase muito importante que muitos meninos já conhecem. É a nossa graça. Acredito que muitos meninos ainda têm aquela particularidade de ficar com preguiça de fazer. Não vamos deixar de fazer. Temos que continuar a fazer e a partilhar. Assim Deus vai ficar contente com os meninos e comigo e com todas as outras crianças. Vamos fechar os nossos olhos e vamos partilhar a nossa graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém! Então, meninos, gostaram? Sim, acredito, vamos continuar, dar as nossas graças,
sempre que podemos, nos momentos depois das nossas tarefas, vamos continuar a fazer os nossos trabalhos, meninos. Então, ficamos por aqui. Esperamos por si no próximo programa da Igreja da Cidade. Beijinhos, meninos!